E nós voltamos agora para a segunda parte da entrevista especial com o governador Pedro Taques. Governador, no bloco anterior eu deixei um questionamento, que é o seguinte: a oposição diz que a Caravana da Transformação é um projeto com fins, com objetivos eminentemente eleitoreiros. Lúcio, me permita, no intervalo apareceu aí uma comunicação do Hospital Jardim Cuiabá. Isso não tem nada a ver com o Estado de Mato Grosso. Não é culpa do Pedro Taques. Não é culpa do Pedro Taques. É uma briga entre eles. Não me coloque a minha colher nesse angu, que não tem nada a ver com isso. Esse é problema do hospital que está lá. É lógico que o MT Saúde pode ter prejuízo, porque não terá o atendimento, mas nós já estamos tratando para resolver isso e o cidadão servidor público não tenha mais prejuízo em relação ao MT Saúde. Voltando à caravana. A oposição, ela está no lugar dela. O cidadão colocou a oposição lá porque teve menos voto, não apresentou um bom programa, são pessoas que não poderiam administrar o Estado de Mato Grosso. Portanto, a oposição está no lugar que ela merece, lá na oposição. E precisamos de oposição. A oposição é importante numa democracia. Muito bem. Sobre a caravana da transformação. Iniciamos a caravana em 2016. Já fizemos em Barra do Bugres, já fizemos em Peixoto, já fizemos em 12 polos regionais. Já atendemos, entre as ações de saúde e cidadania, 500 mil pessoas. Passaram pela caravana. Sendo dessas 500 mil pessoas, 49 mil cirurgias oftalmológicas. E me permita o seguinte, uma cirurgia aí fora, R$7 mil por olho. Na caravana, 747, o cidadão não paga nada, é o Estado que paga. Vamos multiplicar. 747 vezes 50 mil. Quanto que dá? E se o Estado fosse pagar R$7 mil? Portanto, a caravana da transformação está enxergando pessoas que as administrações passadas não enxergavam. Por isso que a oposição está preocupada muito com a caravana da transformação. Tem que preocupar mesmo, porque nós estamos chegando naquele cidadão mais humilde, no cidadão que mais precisa. Aliás, eu sou criticado por isso, porque nós temos o próprio... Pode dar muito voto também, não pode? Senhores, trabalhar dá voto, Lúcio. Vamos lá, se você faz... você está com fins eleitoreiros. Se você não faz, você não está fazendo. Então, é para fazer ou não é para fazer? Então, respondendo à oposição, governador, hoje, porque a oposição já falou que a caravana tem um custo muito alto. Mas o senhor falou agora do preço das cirurgias. O custo compensa por conta das cirurgias que são feitas ali, que já foram também criticadas por profissionais da saúde, né? Muito bem, muito interessante essa pergunta. Quando uma cirurgia não dá certo, você tem a chamada recorrência. Muito bem. A caravana da transformação tem 98% de resolutividade. Portanto, menos de 2% de recorrência. Está abaixo das médias das melhores clínicas do Brasil. Portanto, qual é o problema da caravana? A oposição tem que perguntar para 50 mil mato-grossenses que estão enxergando. A oposição tem que perguntar para mais de 100 mil pessoas que passaram por cirurgias oftalmológicas, passaram por consultas oftalmológicas. Agora, nós precisamos de ações conjunturais e ações emergenciais. É fato. Agora, essas pessoas demorariam, Lúcio, mais ou menos 30 anos para fazer essa cirurgia a mais. Eu já encontrei pessoas que vêm me agradecer pela caravana da transformação, dizendo que não conhecia o neto. Nunca tinha visto o neto. Nunca tinha visto a filha que recém-nascida. Veja se o cidadão pode esperar nós construirmos hospitais para que possamos resolver esse problema. Como governador, enquanto eu for governador do Estado de Mato Grosso, não paro com a caravana da transformação. Aliás, já tentaram parar, a justiça entendeu que nós estávamos corretos. Sobre custo, a caravana custa, toda a estrutura da caravana, R$3 milhões. R$3 milhões. A estrutura física da caravana. Inclusive, os cartazes que estão no poste, a maioria deles não tem data, porque nós estamos economizando. Os cartazes são utilizados em mais de uma caravana. Isso mostra como que nós tratamos o dinheiro público, diferente da oposição, que parte dela roubava o dinheiro público do Estado de Mato Grosso. Governador Grampolandi. Sim, vamos lá. O senhor fez o pedido lá, o senhor já disse isso várias vezes, para o STJ investigá-lo. Aí, além da oposição, os próprios aliados, né, já chegaram a reclamar de que teriam sido grampeados ilegalmente, e aí este grampo teria sido feito com o aparato estatal. Qual é a avaliação do senhor? Lúcio? Já chegaram a comentar. O nome de uma pessoa. Vezes. Nome de uma pessoa. Isso nos bastidores sempre se ouve. Eu não vou discutir bastidores.
né? Isso já está, se eu fosse discutir bastidores... Mas eu acho que o senhor também já ouviu isso, né, governador? Não, para mim, nunca ouvi. O que eu fiz? Quando suscitaram dúvidas a respeito de minha participação, eu não temo absolutamente nada, fiz o pedido para que eu fosse investigado no Superior Tribunal de Justiça, está sendo investigado, eu confio no Poder Judiciário, não temo o meu passado, não fiz nada de errado. Agora, a oposição tem que fazer o que precisa fazer. Agora, quero ver a pessoa vir falar que fui eu. O nome dela, aí a gente vai processar, porque a justiça também me dá o direito. A pergunta minha foi não de que teria sido o senhor, né? Mas de que esses grampos teriam sido feitos utilizando o aparato estatal. Vamos aguardar os resultados da investigação. Eu confio no Poder Judiciário. Governador, agora falando da Operação Bereré. Bereré. Por que o governo demorou tanto para agir? É uma pergunta que todo cidadão mato-grossense se faz. Quando eu assumi o governo do Estado, lá assumiu a presidência do DETRAN o Dr. Rogers, que fez um excelente trabalho no DETRAN e na Secretaria de Segurança. Depois o Dr. Osnir e agora o Tiago França. Cada período no DETRAN teve a sua utilidade. Muito bem, diminuímos o valor do produto fornecido por essa empresa, fomos ao Ministério Público para tentar romper o contrato. Já existia uma ação desde 2012 ou 2013 buscando romper o contrato. A ação foi julgada improcedente, agora estão ressuscitando a ação. Eu coloquei tudo isso no decreto. A imprensa investigativa do Estado de Mato Grosso não sabia detalhes sobre a corrupção no DETRAN. O Ministério Público não sabia detalhes sobre a corrupção no DETRAN. E nós combatemos a corrupção no DETRAN. A partir do instante que veio ao mundo a chamada delação, imediatamente nós fizemos a intervenção no DETRAN e o decreto narra todas as ações que nós fizemos. Todas as ações. Inclusive procuramos o Ministério Público, a especial junto ao Tribunal de Contas, está lá relatado no decreto, para que o contrato fosse rompido. Mas existia uma multa de 100 milhões de reais. Essa multa está lá no contrato. Quem não leu ou leu não entendeu, está lá no contrato a multa. Agora, eu não posso ser responsabilizado, o nosso governo não pode ser responsabilizado por fazer a coisa certa. Agora, governador, por que é que a Procuradoria-Geral do Estado está com uma posição bem diferente daquilo que disse a Controladoria-Geral do Estado em relação ao rompimento do contrato? A Procuradoria-Geral diz que seria até nula a posição que foi assumida pela Controladoria. A Procuradoria-Geral do Estado é autônoma, não é independente, só poderes são independentes. A Controladoria independente é autônoma, quem decide fui eu. Aí eu entendi que é caso de intervenção, depois que nós soubemos o que estava na delação. A sociedade mato-grossense não soube disso. Ninguém sabia antes da delação. Nenhum jornalista de Mato Grosso sabia, nenhum membro do Ministério Público sabia. Por que eu deveria saber? O senhor não concordou, então, com a opinião da Procuradoria-Geral do Estado? Entendi que deveria ser feita a intervenção e assinei o decreto. Agora, falando da CPI dos fundos, o relator da CPI, o deputado estadual Allan Kardec, disse que a CGE apontou um desvio de 330 milhões de reais, isso segundo o relator. O que o governo do Estado tem que falar sobre isso? Quando se fala de CPI, do Fundeb, né, quando se fala em desvio, aí não é desvio para o bolso de quem quer que seja, né? É bom que isso seja esclarecido. Não é desvio para o bolso do A, do B, não é roubo, não é corrupção. O presidente da AMM entendeu, né, de fazer uma representação, os deputados criaram a CPI de uma forma independente. Aliás, me perguntaram se a CPI poderia ser instaurada, eu disse pode, não tenho nenhuma objeção. Inclusive nosso líder na época, o deputado Dilmar, assinou a CPI, a criação da CPI. Porque nós não temos nada a esconder. O que estão alegando é que nós atrasamos o repasse para o 12º e que no mês de dezembro atrasamos o repasse do Fundeb para os municípios. E que no mês de dezembro houve um valor a maior que foi repassado aos municípios. A alegação, mês de março, era para passar dia 30. Segundo a alegação, teríamos passado dia 5 de abril. Mês de abril, era para passar dia 30, teríamos passado o dia 10. E no final, teríamos feito a compensação disso. Houve retenção desses recursos? Absoluto, senhores. Nós passamos conforme determina a legislação. E ademais, Lúcio e telespectadores, como nós criamos o CIRA, Comitê Intergovernamental de Recuperação de Ativos, R$1 bilhão recuperamos, vou repetir, R$1 bilhão, 25% disso foi para os municípios. No mês de dezembro,
eles receberam um dinheiro a maior no mês de dezembro. Isso está sendo investigado lá. A oposição tem que fazer o trabalho dela absolutamente com respeito, né, como nós tratamos a oposição. Governador, outra crítica aí que é feita ao governo é o seguinte, é a seguinte, que a arrecadação do Estado melhorou, aumentou bastante a arrecadação e o governo não consegue equilibrar as contas, fazer os pagamentos em dia. Isso ocorre por quê? Imagine o seguinte, Lúcio, a arrecadação agora no mês de fevereiro aumentou, no mês de março aumentou a arrecadação. Eu tenho certeza que nós estamos saindo desse momento histórico que o Brasil passou, uma grande crise nacional. O Estado de Mato Grosso teve problema de fluxo de caixa, que agora nós estamos acertando isso. Por quê? Porque o repasse para os poderes, porque os salários, o que você gasta com salário e com o repasse aos poderes e com o pagamento da dívida é superior ao que se arrecada. Por isso você tem que passar o salário para o dia 10. Veja, mês de janeiro, arrecadamos 1 bilhão e 200 milhões de reais, já repassado a parte dos municípios. Se você tirar aí o que passa para pagar salário, o que passa para os municípios, dívidas que nós pagamos para a União, dívidas da Copa, que Mato Grosso pode contrair operações de crédito. Nós podemos emprestar mais dinheiro, só não podemos emprestar porque o Tesouro Nacional não autoriza, porque nós não temos capacidade de pagamento. Porque a maior parte das dívidas deixaram para que este governo pagasse 2015, 16, 17, 18, é a chamada capacidade de pagamento que nós não temos. Quando você paga o que se denomina de obrigatórias, despesas obrigatórias, não sobra para o custeio da máquina e para o investimento. Agora, como nós trouxemos dinheiro, como nós economizamos, como nós fizemos o dever de casa, agora começa, como eu disse a você, Lúcio, depois de 3 anos, 3 meses, hoje nós estamos repassando 20 milhões para a saúde já do mês de abril. Agora tem muito atraso, não tem, governador, em relação aos duodécimos, né? Não, em relação a fornecedores? Quanto não tempo tem? faz que a Gazeta não noticia atraso do duodécimo? O senhor está em dia com os duodécimos? Sim, nós fizemos... Totalmente em dia? Dos anos anteriores também? Eu vou falar sobre isso. A emenda constitucional que nós aprovamos, ela trouxe o acerto do duodécimo de 2017. Nós temos um TAC, que era o TAC que foi assinado, e temos uma parte do duodécimo que estamos devendo sim. Mas temos a compreensão dos poderes deste momento que nós vivemos. Governador, e o Fundo de Estabilização Fiscal? Porque a PEC ela vinha com uma salvação, né, justamente para esse momento de crise que o país inteiro vive e que o Estado também vive, e a PEC não foi suficiente. O governo falou de se criar um fundo de estabilização para até pagar os fornecedores e o salário em dia dos servidores públicos. Mas o fundo pode não ser aprovado. O que vai acontecer se não for? Só voltando à questão dos salários. Os salários estão rigorosamente em dia. Em dia que a gente fala, antes os salários eram pagos no dia 5. E o senhor disse que gradativamente poderia voltar a ser pago no dia 5. Mas até agora continua o pagamento no dia 10, que é constitucional, o pagamento constitucional. Então ele não está atrasado o salário. O Fundo de Estabilização Fiscal, nós conversamos com vários segmentos. Aqueles segmentos que concordaram, estes segmentos que concordaram, já chegam aí a 180 milhões de reais. Hoje eu corrijo a última versão do fundo para que possamos apresentar à Assembleia Legislativa aqueles que concordaram, 180 milhões. E eu vou colocar no projeto para que 100% disso seja remetido para pagamento da saúde. Vejo que com isso nós viraremos de uma forma definitiva a chave. 180 milhões que o senhor diz aí por ano da arrecadação desse fundo. E totalmente destinado para a área de saúde. 100% para a saúde. Porque aí sobra na fonte 100 para que nós possamos pagar os fornecedores. Isso chega à Assembleia quando, governador? Mais tardar amanhã é quinta, deve chegar amanhã a Assembleia. Hoje, às 7 horas da noite, eu tenho uma última leitura junto com a equipe técnica da Cefaz. E essa aí é a forma de destinar para a saúde, foi o caminho encontrado para que o fundo pudesse ser aprovado pela Assembleia, é isso? Já conversei com alguns deputados a respeito disso, da nossa base.
mas a ideia é nossa, porque entendemos que precisamos resolver de uma vez por todas a questão da saúde, que só será resolvido com a inauguração do hospital que nós estamos construindo aqui em Cuiabá. Aliás, o Hospital São Benedito, o Estado também está repassando os valores, o Hospital Pediátrico, a ala pediátrica do pronto-socorro também, a UPA do IPAS em Várzea Grande, as UTIs do Hospital de Lucas de Rio Verde, 722, dos 53 hospitais municipais, 14 hospitais municipais nós estamos ajudando. Governador, vamos começar aqui a falar sobre política. Política, não vou falar sobre segurança, sobre educação. A primeira pergunta aqui. A renúncia do vice-governador, que agora é ex-vice-governador, Carlos Fávaro. Certo. Como é que o senhor recebeu esse pedido de renúncia dele? E renúncia não foi um pedido, né? Foi uma comunicação à Assembleia Legislativa, porque a renúncia é um ato unilateral. Ele entendeu desta maneira, eu tenho que respeitar a posição do ex-vice-governador. Inclusive, ontem nós nos encontramos em Campo Novo dos Parecis. Eu fiz uma homenagem a ele, dizendo do trabalho que ele desempenhou no estado de Mato Grosso, e ele entende que seria mais prudente que ele assim o fizesse para que fosse disputar uma cadeira ao Senado. É essa a conversa que eu tive com ele. Houve um rompimento? Nem um pouco, nem um rompimento. Respeito o vice-governador, o ex-vice-governador Carlos Fávaro. Não houve rompimento, não houve discussão entre nós dois. Se não houve esse rompimento, por que o vice-governador emitiu uma nota de descontentamento logo após o anúncio de que 4 deputados ficariam do PSD, continuariam apoiando o senhor? Wagner Ramos, Gilmar Fabres, Pedro Satélite e Nininho. Sim, porque ele entende que o PSD deve sentar no momento apropriado e decidir. É uma questão interna do PSD, não me cabe a discutir isso. Agora, dos 27 prefeitos, 20 prefeitos, segundo os deputados, querem estar apoiando o governo. Governador, o ex-aliados ou ainda aliados, tem muita gente reclamando do governador Pedro Táxi. Mas tem muita gente também apoiando. Mas tem bastante gente reclamando. O que é que aconteceu que o senhor perdeu o apoio dessas lideranças que o apoiavam? Mas o senhor responde essa pergunta daqui a pouquinho. O Jornal do Meio-Dia vai a mais um intervalo e volta daqui a pouco.